Entre essas metas que não devem ser alcançadas nos primeiros dias de governo estão a independência do Banco Central, a reestruturação da EBC e a formulação de critérios para quem ocupa cargo de direção em bancos federais. O governo Bolsonaro tem dado destaque a essa parte liberal na economia, então com as medidas de privatizações e também uma busca da recuperação da economia do Estado, né, com a reforma da Previdência. Tem a medida anticorrupção, tem o pacote anticrime. Antes mesmo do mês de abril, 11 das 35 metas já tinham sido cumpridas. Parte das metas ainda não alcançadas já estavam sendo encaminhadas pelos ministérios. Por exemplo, segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do 13º salário ao Bolsa Família deve começar este ano, mas ainda falta a publicação de uma medida provisória. O governo já publicou a portaria para criar as unidades de dessalinização da água na região do semiárido. O Ministério de Ciência e Tecnologia também está preparando os editais para o programa Ciência na Escola, aumentando a troca de informações entre as universidades. E as medidas de combate a fraudes no INSS já foram enviadas ao Congresso, mas ainda precisam ser aprovadas. Outras metas também estão caminhando. É o caso, por exemplo, da redução das tarifas do Mercosul. A proposta já foi apresentada ao grupo do Mercado Comum, mas ainda está em fase de negociação. Outra meta é a mudança do passaporte para colocar de volta o brasão da República do Brasil no lugar do emblema do Mercosul. O Itamaraty já assinou o contrato com a Casa da Moeda e a primeira remessa saiu no dia 29 de março. O início da emissão pela Polícia Federal ainda está sendo negociado. Por mais que tenha sido apresentado 35 medidas para tentar mostrar que algo estava sendo feito, poucas delas traziam de fato um efeito grande sobre a população, sobre o governo. No Ministério de Minas e Energia, uma das metas é viabilizar o leilão do petróleo e do gás natural em cessão onerosa, que é um contrato que repassa parte do pré-sal para a exploração de empresas privadas. A previsão é de que este leilão aconteça no dia 28 de outubro. Serão arrecadados nos próximos 35 anos cerca de R$1 trilhão. E ela também proporcionará uma coisa muito interessante, que é a integração do gás do pré-sal na matriz energética brasileira. O governo pensou em 3 metas para o Ministério de Direitos Humanos: uma campanha nacional para a prevenção do suicídio, a regulamentação de algumas partes da lei brasileira de inclusão e a regulamentação da educação domiciliar. Não está na hora da gente ter políticas públicas e ensinar esse pai, essa mãe jovem de como cuidar do seu bebê, de como educar sua criança? Não é interferência do Estado na família, mas é o Estado se propondo a criar políticas públicas de fortalecimento da família. Na visita ao Congresso, o então ministro da Educação falou sobre a meta da pasta: alfabetização. O mais grave é que a falta de acesso à escola não é o principal motivo de as crianças não serem alfabetizadas. Elas vão à escola, mas mesmo assim não são alfabetizadas. O governo Bolsonaro marca uma das maiores mudanças na estrutura de poder dos últimos anos. Houve alterações significativas: a nova estrutura ministerial, um novo Congresso com 54% de renovação e um novo equilíbrio entre os partidos. Para este analista político, tudo isso precisa estar em equilíbrio para o governo funcionar. Tudo isso leva até uma curva de aprendizado até o governo conseguir, de fato, saber como ele opera, como que ele vai se relacionar e qual é o apoio que ele tem no Congresso, qual é a velocidade que ele vai conseguir avançar com as suas medidas. Ele era um deputado muito livre atirador, não tinha alianças ou coligação nenhuma, então parece que ele não entendeu como é que a Câmara dos Deputados funciona. Ele quer fazer uma nova política, esquecer a velha política de tome lá da cá. Só que no Congresso atualmente não funciona assim.